O que eu vou te contar agora é simplesmente imperdível. Estamos oficialmente na última semana da novela e cada cena promete fortes emoções, revelações bombásticas e decisões que vão mudar tudo. Não tem mais volta. É agora ou nunca. O próximo capítulo está recheado de surpresas. Confrontos, casamentos, nascimentos e reencontros que vão mexer com o coração de todo mundo. E já te aviso, se você acha que já viu de tudo nessa novela, se prepara, porque o que tá vindo aí vai deixar todo mundo sem chão. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo. Você tá torcendo por qual final? Clarice merece perdão? E Beatriz e Beto, será que vão terminar felizes? Quero muito saber a sua opinião. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é a semana decisiva e eu vou trazer todos os resumos e spoilers quentíssimos para você, em primeira mão. Agora respira fundo, porque a reta final de Garota do Momento começou e não tem espaço para coração fraco. O próximo capítulo já começa pegando fogo com um momento que todo mundo estava esperando. Clarice finalmente toma coragem e vai atrás de Maristela para um acerto de contas que promete estremecer tudo. Depois de tantas armações, mentiras e maldades, a máscara da grande vilã da novela está prestes a cair. E Clarice não vai medir palavras. A cena é tensa, o clima pesado. Clarice chega determinada, com o olhar firme e as palavras afiadas, pronta para colocar Maristela contra a parede. E Maristela, como sempre, tenta se fazer de vítima, distorce os fatos, joga a culpa nos outros e até tenta manipular as emoções de Clarice. Mas dessa vez, não funciona tão fácil. Clarice joga na cara dela tudo o que o público queria ouvir. As humilhações, as mentiras, os planos sujos. É uma verdadeira explosão de verdades. Só que Maristela, esperta como sempre, tenta reverter a situação, colocando dúvidas na cabeça de Clarice. Será que a vilã vai conseguir escapar de novo? Ou, dessa vez, a verdade finalmente vem à tona? Esse confronto promete ser um dos momentos mais eletrizantes da novela, principalmente agora, na reta final. E o público pode se preparar, porque ninguém vai sair ileso dessa conversa. Enquanto o clima esquenta do outro lado, Beto e Beatriz seguem focados no que realmente importa para eles. O sonho que os dois lutaram tanto para conquistar. Finalmente, depois de tantos obstáculos, eles dão o primeiro passo para construir o tão esperado filme, aquele que pode mudar suas vidas para sempre. A cena mostra os dois juntos, cheios de esperança, montando cada detalhe do projeto. É impossível não sentir a emoção estampada no rosto deles, principalmente em Beatriz, que passou por tanta coisa e agora vê um novo capítulo se abrindo diante dela. O estúdio ainda está vazio, os equipamentos espalhados, mas ali já se respira o clima de vitória, de recomeço. Eles falam sobre o roteiro, fazem planos, sonham alto. Beto segura as mãos de Beatriz e diz que juntos nada mais vai impedir esse sonho de se tornar realidade. Mas como toda boa novela, o público sabe que nem tudo vai ser tão fácil assim. Inimigos do passado, segredos mal resolvidos e gente querendo atrapalhar ainda estão à espreita. Será que eles vão conseguir concluir o projeto sem novas decepções? Ou o sonho de Beatriz e Beto ainda corre perigo? O clima é de festa, emoção e expectativa. Finalmente chega o tão sonhado dia do casamento de Glorinha e Ulisses. Todos estão reunidos, as flores decoram o salão, a música começa a tocar e os convidados não conseguem esconder o sorriso no rosto. Depois de tantas turbulências e idas e vindas, Glorinha e Ulisses estão prontos para selar esse amor diante de todos. Glorinha entra linda, emocionada, com os olhos brilhando e o coração acelerado. Ulisses a espera no altar, visivelmente nervoso, mas radiante de felicidade. O público acompanha cada detalhe, sentindo que, pelo menos por um momento, tudo parece estar dando certo. Mas como era de se esperar, nem tudo sai como planejado. No meio da cerimônia, um acontecimento inesperado coloca tudo em risco.
O público mal acredita no que vê. E Yolanda, que estava entre os convidados, começa a passar mal. As pessoas se olham assustadas, o burburinho toma conta do ambiente e a alegria dá lugar ao pânico. A bolsa de Yolanda se rompe ali, no meio da cerimônia, e o casamento vira um verdadeiro caos. Ulisses e Glorinha tentam manter a calma, mas a situação foge do controle. Em meio ao nervosismo, o que era para ser o dia mais feliz da vida deles se transforma em uma sequência de tensão, correria e incertezas. Será que o casamento vai continuar? Ou o destino preparou mais uma prova para eles superarem juntos? Em meio ao caos que tomou conta do casamento de Glorinha e Ulisses, todos se viram para Yolanda, que está claramente em apuros. As dores ficam mais intensas, a bolsa estoura e no meio da confusão todos percebem. O bebê vai nascer ali mesmo, sem aviso, no momento mais inesperado possível. A tensão se espalha rapidamente. Glorinha, mesmo abalada com o imprevisto no altar, corre para ajudar. Ana Maria e Arlete tentam acalmar Yolanda, enquanto os convidados assistem tudo sem entender direito o que está acontecendo. O público sente no ar aquela mistura de medo e esperança, porque o que estava prestes a ser apenas uma cerimônia, agora se transforma num momento de vida ou morte. E o detalhe que ninguém pode esquecer: o bebê que está para nascer é filho de Ulisses. Isso mesmo, o próprio noivo que estava ali no altar, prestes a oficializar a união com Glorinha, agora se vê em choque ao perceber que seu filho está vindo ao mundo, e justamente no dia do casamento. Ulisses fica sem chão. Ele tenta ser forte, mas as emoções o dominam. Ele corre ao lado de Yolanda, preocupado, dividido entre o compromisso com Glorinha e a chegada inesperada do filho. O público acompanha tudo, com o coração na mão, sem saber o que vai acontecer. Será que o parto vai ocorrer bem? Como Ulisses vai lidar com tudo isso? E, principalmente, como Glorinha vai reagir ao ver o filho do noivo nascendo no mesmo dia do casamento? A novela chega ao ápice do drama e nada mais será como antes. Após tanta correria, angústia e emoção, finalmente o momento acontece. O bebê de Yolanda nasce. E ali, em meio ao turbilhão de sentimentos, Ulisses segura seu filho nos braços pela primeira vez. É uma cena forte, silenciosa, carregada de significado. Tudo ao redor parece parar por alguns segundos. Não há casamento, não há convidados, não há mais confusão. Só ele e aquele pequeno ser que chegou ao mundo de forma tão inesperada, mas já transformando tudo. Ulisses olha para o bebê com os olhos marejados. A emoção o toma por completo. É como se, naquele instante, ele compreendesse o peso e a beleza da paternidade. Pela primeira vez, ele sente um amor que não sabia que existia, uma conexão profunda e imediata. Ele chora e não tenta esconder. Mesmo com o coração dividido entre Glorinha e Yolanda, entre o que planejou e o que o destino trouxe, Ulisses entende que sua vida mudou para sempre. Ele sussurra palavras de carinho ao bebê, promete estar presente, ser diferente, dar tudo de si. E o público, que acompanhou essa jornada do começo, sente cada palavra como um soco no peito. A pergunta que fica no ar agora é: o que Ulisses vai fazer daqui para frente? Vai assumir seu papel de pai e seguir ao lado de Yolanda? Ou vai tentar manter seu compromisso com Glorinha? A chegada do bebê não apenas virou a história de cabeça para baixo, ela redefiniu o final de todos os personagens envolvidos. Enquanto o clima de tensão e emoção ainda domina a todos, Beatriz toma uma atitude que ninguém esperava e que promete mexer ainda mais com o destino dos personagens. Depois de tanto refletir sobre o passado, as mágoas e as brigas, ela decide fazer as pazes com Basílio de uma maneira que surpreende até ele. Beatriz o convida para ser padrinho de seu casamento com Beto. A cena é carregada de emoção e desconforto. Basílio, que sempre teve uma relação conturbada com Beatriz, fica sem reação. Durante muito tempo, os dois viveram em pé de guerra, trocando acusações, ressentimentos e palavras duras.
Mas agora, na reta final da novela, Beatriz mostra que está disposta a enterrar as mágoas e dar um passo em direção à reconciliação. Ela diz com o coração aberto que, apesar de tudo, Basílio sempre foi uma pessoa importante na vida dela e que o casamento com Beto representa um novo começo. Beatriz quer deixar o passado para trás e provar que, mesmo depois de tantas decepções, a família ainda pode se reerguer. Basílio, orgulhoso e cheio de dúvidas, hesita. O público fica na expectativa. Será que ele vai aceitar? Ou o orgulho e as feridas antigas ainda vão falar mais alto? Esse convite, inesperado e cheio de simbolismo, pode ser o primeiro passo para uma reaproximação, ou o estopim de mais uma reviravolta dramática. A resposta de Basílio promete ser um dos momentos mais tensos e aguardados do capítulo, e o público mal pode esperar para descobrir o que ele vai decidir. Em meio a tantos acontecimentos, chega um momento carregado de emoção e arrependimento. Celeste recebe uma carta de Beatriz e o impacto é imediato. As duas estão brigadas há tempos, desde que Bia, no auge da sua ambição e dos erros, acabou magoando praticamente todos ao seu redor. Celeste, que sempre foi uma das pessoas mais próximas de Bia, se afastou, decepcionada, sem conseguir perdoar as atitudes e escolhas da amiga. Mas agora, com a novela chegando ao fim e os sentimentos à flor da pele, Beatriz resolve dar um passo difícil. Ela escreve uma carta, abrindo o coração, reconhecendo os erros e pedindo perdão. A carta chega nas mãos de Celeste, que hesita antes de abrir. Dá para ver o conflito no rosto dela, a mistura de raiva, saudade e mágoa. Quando finalmente lê as palavras de Bia, Celeste não consegue segurar as lágrimas. A carta é sincera, cheia de arrependimento, e expõe o quanto Beatriz carrega o peso do que fez e o desejo real de se redimir. Celeste lê cada linha com os olhos marejados, e o público acompanha tudo, sentindo cada palavra como se fosse um soco no peito. É impossível não se emocionar. Mesmo ferida, Celeste sente o coração balançar. E fica claro que, no fundo, ainda existe um carinho enorme entre as duas. O clima fica carregado de tensão. Será que Celeste vai perdoar Bia? Ou as marcas do passado ainda vão impedir essa reconciliação? O reencontro, se acontecer, promete ser um dos momentos mais fortes da reta final da novela. E os fãs mal podem esperar para saber qual vai ser a decisão de Celeste. E no meio de tantas emoções, despedidas e reencontros, a novela ainda reserva um dos momentos mais bonitos e simbólicos dessa reta final: o nascimento do bebê de Celeste e Edu. Depois de tudo o que enfrentaram, brigas familiares, traições, mentiras e mágoas, o casal finalmente vê a chegada de uma nova vida, trazendo esperança, recomeço e, quem sabe, a chance de unir todos novamente. O público acompanha cada detalhe com o coração apertado. Celeste sente as primeiras contrações e Edu, completamente nervoso, tenta manter a calma, mas a ansiedade é visível. As lembranças do passado, as dores e os conflitos se misturam àquele momento único, onde o amor e o instinto de família falam mais alto. O parto acontece, e quando o bebê nasce, o clima de emoção toma conta de todos. As lágrimas escorrem no rosto de Celeste e Edu, que seguram o pequeno nos braços, sentindo o peso de tudo o que passaram, mas também o alívio de ver que, apesar de tudo, o amor prevaleceu. O nascimento do bebê simboliza mais do que a chegada de uma nova vida. Representa o fim de um ciclo de dores e o início de uma nova fase para todos os personagens. Será esse o momento que finalmente vai amolecer o coração de Celeste em relação a Beatriz? Será que esse bebê vai ser o elo que falta para unir de vez essa família tão marcada pelas brigas? O público acompanha, emocionado, sabendo que esse capítulo é um divisor de águas. E agora, com a novela entrando em seus momentos finais, tudo pode acontecer. E como você viu, esse capítulo de Garota do Momento está simplesmente imperdível. É emoção do começo ao fim.
Confrontos que podem mudar o destino dos personagens, nascimentos que trazem esperança e decisões que vão definir os últimos passos dessa história que o Brasil inteiro acompanhou. Estamos na última semana da novela e cada cena pode ser a virada que ninguém esperava. Será que Clarice vai conseguir derrotar Maristela de vez? Ulisses vai escolher a família ou o amor? E o que será do futuro de Beatriz e Celeste depois de tantos erros e perdões? Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses momentos você mais quer ver no próximo capítulo? Já comenta aqui embaixo, porque a sua opinião faz parte dessa história. E claro, se você ama ficar por dentro de todos os resumos, spoilers e detalhes da novela, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você não perde nenhum segundo do que tá rolando nessa reta final. Garota do Momento tá chegando ao fim, mas as emoções só estão começando. Nos vemos no próximo vídeo.